Ele tinha tudo, ou pelo menos era o que todos diziam. Dinheiro, status, influência, uma mansão que se erguia como um castelo moderno sobre a cidade. Aos olhos de qualquer pessoa, sua vida era o retrato do sucesso. Mas o que ninguém via era o silêncio que preenchia cada cômodo daquela casa enorme, o eco das lembranças que ele não tinha coragem de revisitar, a solidão que, por mais que tentasse abafar com festas, viagens e negócios milionários, sempre voltava para sussurrar em seus ouvidos nas noites frias. Era uma dessas noites quando decidiu subir ao sótão, um lugar que por anos ele evitara. Não porque tivesse medo do escuro ou do pó acumulado, mas porque sabia que lá em cima estava o que mais temia: o passado. O sótão ficava no terceiro andar, atrás de uma porta de madeira pesada que rangia como se quisesse avisar que não deveria ser aberta. Cada passo na escada estreita soava como um tambor no coração. Quando finalmente empurrou a porta, o ar abafado e carregado de poeira invadiu seus pulmões, trazendo com ele um cheiro de madeira velha, de tempo parado. O lugar estava mergulhado em sombras, com feixes de luz atravessando frestas da janela quebrada, revelando partículas suspensas no ar como pequenos fantasmas dançando. Havia caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis, malas de couro rachadas pelo tempo. Cada objeto parecia guardar um segredo. Ele não sabia bem por que estava ali. Talvez fosse apenas curiosidade, talvez fosse uma tentativa inconsciente de preencher o vazio que nenhuma quantia em sua conta bancária conseguia. O que ele não imaginava era que, naquela noite, uma simples decisão de subir aquelas escadas mudaria para sempre o rumo de sua vida. Andou entre as caixas, afastando teias de aranha, até que algo chamou sua atenção. Uma pequena caixa de madeira, diferente das outras, repousava num canto isolado. Não tinha nada de especial, não havia cadeado, nem sequer estava escondida, mas havia algo nela, como se o chamasse. Ele se agachou, limpou a poeira da tampa com a mão, e quando a abriu, encontrou papéis amarelados, bilhetes soltos, alguns objetos de família que já não lembrava. E então, entre as páginas dobradas, seus olhos pararam em uma fotografia. Uma foto antiga, em preto e branco, gasta nas bordas, como se tivesse sido tocada por muitas mãos ao longo dos anos. Ele a segurou com cuidado, como se tivesse medo de que se desmanchasse entre seus dedos. No retrato, um rosto. Um homem jovem, talvez no final da adolescência, com um olhar penetrante e um meio sorriso que parecia carregar um segredo. O coração do milionário disparou. Aquela fisionomia era impossível, mas ao mesmo tempo inegável. Os traços, o formato do rosto, até o olhar, era como se estivesse olhando para si mesmo, mas décadas atrás. Ele recuou, quase deixando a foto cair. Sentiu um frio percorrer sua espinha. "Quem é você?", murmurou, como se esperasse que o retrato respondesse. Não havia nome, não havia data, apenas aquele rosto que parecia o seu, reflexo em um espelho antigo. Ele ficou paralisado por minutos, encarando a foto. Sua mente tentou buscar explicações lógicas. Um parente distante? Um avô? Mas não fazia sentido. Seu avô, ele conhecia bem as fotos. Seu pai também. Aquele rosto não era de nenhum deles. Era outro, mas ao mesmo tempo era o dele. Guardou a foto de volta na caixa, mas algo dentro dele queimava. Era como se tivesse aberto uma porta que não poderia mais fechar. O passado havia estendido a mão e agora o puxava para dentro de uma história que ele desconhecia. Fechou os olhos e respirou fundo, tentando se acalmar. Mas quanto mais tentava esquecer, mais a imagem surgia diante dele. Era como um eco dentro da mente. Não podia simplesmente ignorar. Decidiu levar a foto consigo. Desceu as escadas devagar, como se carregasse um peso invisível. Ao chegar à sala, sentou-se na poltrona de couro, acendeu um abajur e voltou a observar o retrato. Quanto mais olhava, mais se convencia. Aquele não era apenas um parente parecido, era algo maior, algo escondido,
que poderia explicar muitas das sensações de vazio que o acompanhavam desde jovem. Ficou horas ali, em silêncio, encarando a foto, como se fosse um enigma a ser decifrado. As lembranças começaram a vir, como flashes desordenados, conversas sussurradas na infância, portas que se fechavam quando ele se aproximava, silêncios incômodos nos jantares de família. Será que tudo aquilo estava conectado? Seu coração acelerava. Talvez estivesse enlouquecendo. Talvez fosse apenas a solidão pregando peças em sua mente. Mas ao mesmo tempo sentia que estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. O milionário, acostumado a resolver problemas com dinheiro, percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava diante de algo que o dinheiro não podia comprar: a verdade. E era justamente essa verdade que começava a escorrer pelas frestas da sua vida, forçando-o a encarar um passado que sempre foi escondido dele. Lembrou-se de quando era pequeno e perguntava sobre histórias antigas da família. As respostas eram sempre vagas, rápidas, quase como se todos quisessem mudar de assunto. Sempre pensou que fosse apenas desinteresse, mas agora começava a enxergar de outro modo. Será que havia algo que nunca lhe contaram? O retrato parecia querer gritar uma resposta que ele não conseguia ouvir. Ele se levantou e caminhou até a lareira apagada, segurando a foto contra o peito. Ficou olhando para as chamas mortas, como se buscasse nelas a coragem de continuar. Uma parte dele queria queimar aquela foto e fingir que nunca a tinha encontrado. Mas outra parte, a parte que sempre se sentiu deslocada mesmo no meio de tanto luxo, essa parte queria descobrir a verdade, custasse o que custasse. Sentou-se novamente, pegou um copo de uísque e, com as mãos trêmulas, bebeu como se quisesse afogar a inquietação. Mas não adiantou. A foto continuava ali, viva, pulsante, como um chamado. Passaram-se horas, a madrugada avançava e o milionário não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto. Era como se estivesse sendo observado. Em algum momento, pegou o telefone e pensou em ligar para um dos poucos parentes que ainda mantinha contato. Mas parou. O que diria? Encontrei uma foto de alguém que parece comigo. Você sabe quem é? Soaria ridículo. Decidiu que guardaria aquilo para si, ao menos por enquanto. Colocou a foto dentro de uma gaveta trancada e tentou convencer-se de que poderia deixar aquilo para amanhã. Mas no fundo, sabia. Não havia volta. Quando o sol nasceu, ele ainda estava acordado. Sentiu o corpo pesado, mas a mente inquieta. Abriu a gaveta de novo e olhou para a foto. Desta vez, não sentiu apenas curiosidade. Sentiu medo. Medo de descobrir o que ela representava. Medo de perceber que sua vida, construída sobre certezas, poderia desmoronar diante de uma simples imagem em preto e branco. Foi nesse momento que decidiu. Iria até o fim. Não importava o que tivesse que enfrentar. Não importava o que viesse à tona. Precisava saber quem era aquele homem. Precisava entender por que, ao olhar para aquela foto, sentia como se estivesse olhando para si mesmo em outra vida. Porque, às vezes, uma pergunta simples é capaz de abrir portas para respostas que mudam tudo. E é isso que você vai acompanhar agora. A história de um milionário que, ao encontrar uma foto antiga esquecida no sótão, mergulhou em um mistério que revelaria mais sobre ele mesmo do que jamais imaginou. E você já parou para pensar no que faria se um objeto aparentemente sem valor virasse seu mundo de cabeça para baixo? Já encontrou algo que fez sua vida se dividir em antes e depois? Escreva nos comentários, porque essa é a hora de refletir. A verdade, quando aparece, pode ser mais forte do que qualquer fortuna. Se essa história já mexeu com você, deixe o like e se inscreva no canal, porque o que vem pela frente vai te surpreender ainda mais. Naquela manhã, quando o milionário finalmente desceu para o café, parecia um homem diferente.
O mordomo, acostumado a vê-lo sempre impecável, percebeu de imediato o semblante cansado, os olhos vermelhos, como se tivesse atravessado uma noite de guerra silenciosa. Ele não comentou nada, apenas serviu o café e se retirou discretamente. Mas por dentro, o milionário se sentia observado, como se até os funcionários percebessem que algo dentro dele havia mudado. Sentou-se à mesa enorme, feita para 20 pessoas, mas onde sempre comia sozinho. O silêncio ecoava, ainda mais forte naquele dia. Olhava para a xícara fumegante, mas não tinha fome, não tinha apetite. Tudo o que conseguia pensar era na foto. Tentou afastar os pensamentos, ligar a televisão, folhear o jornal. Mas cada palavra, cada imagem parecia insignificante diante do enigma que agora ocupava sua mente. Aquela fotografia não era apenas uma lembrança esquecida. Era um chamado. Decidiu voltar à gaveta e encará-la mais uma vez. Quando a retirou, percebeu detalhes que não tinha visto na noite anterior. O fundo da foto mostrava uma rua antiga, casas simples, uma carroça ao fundo. Não parecia ser em sua cidade, ou pelo menos não como ele a conhecia. Era como se fosse uma época diferente, um lugar que não combinava com o luxo em que cresceu. Aquilo apenas aumentava a sensação de estranheza. Quem teria guardado aquela foto? Por quê? E principalmente, por que nunca lhe contaram sobre aquele homem? Ele passou o dia inteiro obcecado, indo de um cômodo a outro como um prisioneiro daí. Propriamente, lembrou-se de conversas na infância. Havia momentos em que, ao perguntar sobre histórias de família, recebia apenas silêncios constrangedores. Sua mãe desviava o olhar, seu pai mudava de assunto. Sempre achou que era apenas falta de paciência. Mas agora, lembrando com mais atenção, percebia que havia mais. Era um silêncio carregado, pesado, como se escondesse algo. À tarde, decidiu ligar para uma tia distante, uma das poucas ainda vivas. Ela sempre fora carinhosa, mas também misteriosa. Quando atendeu, sua voz trêmula parecia surpresa por ouvir a ligação. "Faz tanto tempo, meu querido", disse ela. Ele respirou fundo, tentando soar natural, mas não conseguiu esconder o peso das palavras. "Tia, encontrei uma foto antiga no sótão e preciso entender. Você sabe de alguém que se parecia muito comigo, décadas atrás?" Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio longo, desconfortável, que dizia mais do que qualquer resposta. Ele insistiu. "Tia, por favor, eu preciso saber." A voz dela veio fraca, como se estivesse prestes a chorar. "Algumas coisas do passado foram feitas para ficar onde estão. Às vezes, mexer em feridas antigas só traz dor." O coração dele acelerou. Isso era uma resposta? Ou uma recusa? Antes que pudesse perguntar mais, ela se despediu rapidamente, inventando uma desculpa qualquer, e desligou. Ficou com o telefone na mão, em choque. Não era imaginação. Não era loucura. Havia algo ali, algo real, que todos escondiam. E quanto mais tentavam esconder, mais ele queria descobrir. Nos dias seguintes, sua rotina desmoronou. Negócios foram deixados de lado, reuniões canceladas. Ele não conseguia pensar em nada além da foto. Começou a vasculhar o sótão com mais atenção, abrindo cada caixa, revirando papéis antigos, jornais amarelados, cartas esquecidas. Foi assim que encontrou, em uma pasta de couro, algumas anotações feitas à mão. A caligrafia era de sua mãe. Pequenos bilhetes, frases soltas. Uma delas dizia: "Nunca deixar que ele descubra." Outra, rabiscada às pressas, tinha apenas um nome: Elias. O milionário sentiu o corpo gelar. Quem era Elias? Por que sua mãe escreveria algo assim? A cada descoberta, o enigma ficava mais profundo. Ele passou a sonhar com o rosto da fotografia. À noite, acordava suando, convencido de que o homem da foto o observava. Era um tormento. O milionário começou a se perguntar se toda a sua vida tinha sido construída sobre uma mentira. O sucesso, a fortuna, o sobrenome respeitado. E se tudo aquilo fosse apenas uma fachada para esconder algo?
O que realmente significava aquela foto? Em uma das madrugadas, sentado novamente na poltrona, ele pensou em desistir. Pensou em queimar tudo, em esquecer que encontrou a foto. Mas uma voz dentro dele gritava: "Não pare, a verdade está perto." E talvez fosse essa voz, nascida do vazio que sempre o acompanhou, que o empurrou para frente. No fundo, ele sabia. Não era apenas sobre um retrato. Era sobre ele mesmo. Sobre entender quem realmente era. Certa manhã, decidiu visitar o arquivo municipal da cidade. Pediu registros antigos, listas de nascimentos e óbitos. O funcionário o olhou com estranheza, mas atendeu. Passou horas folheando papéis, fichas antigas, tentando encontrar qualquer pista. Foi quando encontrou um registro com o nome Elias, nascido em uma data que coincidia com a época da foto. Mas ao lado do nome, uma palavra em vermelho: desaparecido. O coração do milionário quase saiu pela boca. Desaparecido? Quem era esse Elias? E por que a família teria escondido isso? Voltou para casa com o documento em mãos. Sentia que estava cada vez mais próximo, mas também cada vez mais perdido. Sentou-se diante da lareira novamente, encarando a foto e o registro. Agora já não restavam dúvidas. Elias tinha ligação direta com ele. Talvez um parente próximo, talvez mais do que isso. Ele precisava saber, mas ao mesmo tempo o medo crescia. Porque a verdade poderia não ser bonita. À noite, deitou-se na cama, mas não conseguiu dormir. Pensava no olhar da tia, na voz trêmula dela ao telefone. Pensava nos bilhetes da mãe, naquela frase cruel: "Nunca deixar que ele descubra." Era como se toda a sua vida fosse um castelo de cartas prestes a ruir. Mas havia algo maior do que o medo. A necessidade de saber, de entender, de finalmente olhar no espelho e reconhecer a si mesmo. Porque até aquele momento, com toda a fortuna, nunca havia se sentido completo. E aquela foto, por mais perturbadora que fosse, parecia ser a chave que faltava. Você já se sentiu assim? Já teve a sensação de que existe uma parte da sua história que foi arrancada de você? Já desconfiou que sua vida não é exatamente como lhe contaram? É uma sensação que corrói, que não deixa em paz até que a verdade venha à tona. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. O milionário não podia mais voltar atrás. Estava preso ao destino que aquela foto havia traçado. Decidiu que, a partir daquele momento, não mediria esforços. Procuraria cada pista, cada registro, cada pessoa que pudesse lhe dar respostas, porque às vezes um simples detalhe esquecido no sótão é capaz de abrir as portas para segredos enterrados há décadas. E quando esses segredos emergem, nada permanece igual. Naquela semana, o milionário se transformou em um homem obcecado. O sótão, antes ignorado por anos, se tornara o centro de sua existência. Cada manhã, antes mesmo do sol nascer, ele subia aquelas escadas estreitas com uma lanterna na mão, vasculhando cada canto, cada caixa, cada pedaço de papel amarelado. Já não era mais o mesmo homem que se preocupava apenas com ações na bolsa, contratos milionários ou viagens de luxo. Agora, a única fortuna que importava era a verdade. Ele revirava pastas, jornais antigos, diários escondidos entre malas esquecidas. A cada novo objeto descoberto, sua mente fervia de perguntas. Quem era Elias? Por que sua mãe escrevera aquele nome de forma tão desesperada? E o mais perturbador, por que todos em sua família pareciam ter feito um pacto de silêncio? Na terceira madrugada consecutiva, já com os olhos cansados e os dedos sujos de poeira, encontrou uma caixa diferente das outras. Era menor, feita de ferro, com um cadeado enferrujado. O coração disparou. Precisou usar uma ferramenta para forçá-lo. Quando finalmente conseguiu abrir, dentro havia apenas alguns papéis dobrados com cuidado e um envelope lacrado. O envelope tinha uma marca estranha, um carimbo que lembrava um selo antigo. Suas mãos tremiam quando o rasgou. Dentro havia uma carta, escrita à mão em tinta desbotada.
A caligrafia não era familiar, mas as palavras carregavam uma dor que atravessava o tempo. Se algum dia esta carta for encontrada, que sirva como testemunho do que aconteceu. O que foi feito não pode ser desfeito, mas não deveria ser esquecido. Ele tinha direito de saber. Ele tinha direito de existir. O milionário sentiu um nó na garganta. Continuou a ler, cada linha mais perturbadora que a anterior. Elias não era um estranho. Ele era sangue do nosso sangue, mas foi escondido, como se sua vida fosse um erro. Foi levado, afastado, apagado dos registros, tudo para manter intacta a imagem da família. Mas um segredo assim nunca permanece enterrado para sempre. Suas mãos suavam. Era como se a carta tivesse sido escrita para ele, como se alguém, décadas atrás, soubesse que um dia ele encontraria aquilo. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando absorver, a cada frase, o peso da mentira que sustentava sua história se tornava mais insuportável. Elias não era apenas um nome em um bilhete. Era alguém real, alguém arrancado da família, alguém que poderia explicar por que ele sempre se sentira incompleto. A mente dele girava em círculos. Será que Elias era seu tio? Um irmão? Ou poderia ser algo ainda mais próximo? Levantou-se abruptamente, como se o ar no sótão tivesse ficado pesado demais. Desceu as escadas com a carta nas mãos, sentindo-se como um homem carregando dinamite prestes a explodir. Sentou-se na sala e releu cada palavra, mais de uma vez. Não havia assinaturas, não havia datas, apenas a confissão de alguém que não aguentava mais guardar o segredo. E, de repente, lembranças de sua infância voltaram com força. Lembrou-se de uma noite, quando tinha apenas 6 anos, em que acordou e ouviu vozes na sala. Seus pais discutiam, mas quando perceberam que ele estava ouvindo, calaram-se de imediato. Nunca entendeu o motivo daquela discussão, mas agora, ligando os pontos, tudo fazia sentido. Talvez eles estivessem discutindo sobre Elias. Talvez todo aquele silêncio, toda aquela tensão sempre tivesse girado em torno desse nome proibido. O milionário sentiu uma raiva crescer dentro de si. Como puderam esconder algo assim? Como puderam brincar com a verdade de sua própria vida? Levantou-se decidido. Não descansaria até saber quem escreveu aquela carta, até entender quem era Elias e qual era sua ligação com ele. Ligou novamente para a tia distante. Dessa vez, não havia espaço para rodeios. Tia, eu encontrei uma carta. Elias, eu sei que vocês esconderam algo. Me diga a verdade. Agora. Do outro lado da linha, a tia respirou fundo. Houve um silêncio pesado, seguido de um choro contido. Meu querido, eu não posso. Prometi que nunca falaria. A raiva dele explodiu. Prometeu para quem? Prometeu esconder a verdade de mim? Vocês me enganaram a vida inteira. A voz da tia se quebrou. Você não entende. Era perigoso. Havia coisas maiores do que nós. Não foi apenas sua família que decidiu. Foram pressões de fora, forças que você não imagina. Ele não conseguia acreditar. Que forças poderiam ser tão poderosas a ponto de apagar uma pessoa da história? Antes que pudesse insistir, ela desligou novamente, deixando-o sozinho com sua fúria. Ele arremessou o telefone contra a parede. Ficou em silêncio por alguns minutos, respirando fundo, tentando se recompor. Pegou a carta outra vez. Passou os dedos pelas palavras, como se pudesse arrancar mais respostas delas. Era claro. Elias não tinha desaparecido por acaso. Havia sido apagado, e sua família, cúmplice desse apagamento. Decidiu então que iria mais fundo. Se sua família não queria falar, os registros falariam. Passou dias em bibliotecas, cartórios, arquivos esquecidos. Contratou pesquisadores, historiadores, até detetives particulares. Usava sua fortuna não mais para comprar carros ou mansões, mas para comprar a verdade. Cada pista levava a outra, cada nome o conduzia a mais perguntas. Mas a sombra de Elias estava em todos os lugares.
Registros riscados, páginas arrancadas, lacunas inexplicáveis. Quanto mais buscava, mais claro ficava que alguém, em algum momento, trabalhou ativamente para apagar esse nome da história. E isso apenas aumentava sua obsessão. Ele já não dormia, mal comia. A única coisa que importava era aquela foto, aquela carta, aquele nome. Elias. Uma noite, sentado em seu escritório, espalhou todos os documentos sobre a mesa. Fotos antigas, registros, a carta. Tentava montar. Para lá? Será que sua própria família o entregara como se fosse um fardo? Essa possibilidade o deixou sem ar. Porque, se fosse verdade, significava que sua família não apenas escondeu Elias, mas o abandonou deliberadamente. Levantou-se e olhou pela janela da mansão. A cidade dormia, iluminada pelas luzes artificiais, mas dentro dele não havia descanso. Havia apenas uma chama ardendo, pedindo por justiça, por respostas. Você já sentiu que sua vida inteira pode ter sido construída sobre uma mentira? Já teve a sensação de que tudo o que lhe disseram, tudo em que acreditou, pode ser apenas a ponta de um iceberg de segredos? Se já sentiu isso, entende o desespero dele. E se nunca sentiu, prepare-se, porque quando a verdade começa a se revelar, nada mais consegue pará-la. O milionário estava prestes a descobrir coisas que nunca imaginou, e cada passo em direção à verdade seria mais doloroso do que o anterior. Porque, às vezes, a verdade não liberta. Às vezes, a verdade destrói. Os dias seguintes foram como atravessar um labirinto sem saída. O milionário se afundava cada vez mais na busca por respostas, e quanto mais encontrava, mais pesado ficava o silêncio ao seu redor. Ele já não reconhecia a própria vida. Aqueles salões imensos da mansão, as paredes cobertas de quadros, os tapetes persas, os carros na garagem, tudo parecia sem sentido diante do que carregava agora dentro de si. Era como se cada objeto de luxo fosse um lembrete cruel de que sua fortuna fora construída em cima de um passado que alguém tentou esconder a qualquer custo. A carta ainda estava sobre sua mesa. Ele a relia todos os dias, como se esperasse que, de repente, novas palavras surgissem entre as linhas desbotadas. Mas era sempre a mesma confissão. Elias era sangue da família, mas havia sido apagado. O nome, o rosto, o destino, tudo enterrado. Até que numa tarde chuvosa, revirando mais papéis do sótão, encontrou uma caixa que parecia comum, mas escondia um detalhe curioso. Embaixo da tampa, havia um envelope colado, quase invisível. Com cuidado, o descolou e abriu. Dentro havia uma segunda carta, muito mais longa. A caligrafia era familiar, era de sua mãe. Suas mãos tremeram, reconheceu imediatamente. Aquela letra o acompanhara durante toda a infância, em bilhetes deixados sobre a mesa, em recados simples. Mas agora, ver aquelas mesmas curvas e traços em um segredo escondido provocava um arrepio. Se você está lendo isto, dizia a primeira linha, então a verdade encontrou você, antes que eu tivesse coragem de contá-la. Elias não é apenas uma lembrança distante, ele é parte de você. O milionário sentiu o coração parar por um segundo. Continuou a leitura com os olhos arregalados. Antes de você nascer, houve outro filho, Elias. Ele era o primeiro, mas não nasceu nas condições que esperávamos. Seu pai não conseguiu aceitar. Disse que um filho assim poderia manchar o nome da família, prejudicar os negócios, comprometer tudo o que construímos. Eu lutei. Juro que lutei para mantê-lo comigo, mas fui vencida, e assim Elias foi levado. Eu nunca o vi crescer, nunca soube o que foi feito dele, mas uma mãe sente. Ele não morreu, ele está em algum lugar esquecido pelo mundo, apagado dos registros, e você cresceu sem saber que tinha um irmão. O milionário deixou a carta cair no chão, ficou em choque, sem ar, as mãos no rosto. Um irmão. Ele tinha um irmão. A foto... Claro, era por isso que aquele rosto parecia tão familiar. Não era um avô distante,
Não era um primo esquecido, era sangue direto, era a metade que sempre lhe faltara, a sensação de vazio, a solidão que o acompanhara por toda a vida. Talvez fosse o reflexo de uma ausência que nunca soube nomear. Elias, um irmão arrancado dele ainda antes de nascer. Seu peito se encheu de raiva, raiva do pai, que escolhera o orgulho e a reputação acima da vida de um filho. Raiva de todos que sabiam e ficaram em silêncio. Raiva da própria mãe, por ter se calado, mesmo que a carta mostrasse a dor que carregava. Caminhou de um lado a outro da sala como uma fera enjaulada. O rugido da tempestade lá fora parecia ecoar dentro dele. A mansão inteira parecia tremer com a verdade que finalmente viera à tona. De repente, tudo fez sentido. Os silêncios nos jantares, os olhares trocados entre os adultos, a pressa em mudar de assunto quando ele fazia perguntas. Sempre foi sobre Elias. Sempre houve um fantasma sentado à mesa e ele nunca soubera. Ele pegou a carta novamente, releu, absorvendo cada palavra. No final, sua mãe escrevera: "Se algum dia encontrar Elias, diga a ele que nunca deixei de amá-lo. Diga que lutei, diga que ele sempre fez parte de mim." Lágrimas quentes escorreram pelo rosto do milionário. Não chorava há anos, talvez décadas. Mas agora, sentado no meio da sala, cercado por papéis, chorava como uma criança. Chorava por Elias, por sua mãe, por si mesmo. Chorava por tudo que fora roubado dele, por todas as histórias não vividas, pelas memórias que deveriam ser dele e nunca existiram. Você consegue imaginar o que é descobrir, depois de uma vida inteira, que você não estava sozinho? Que havia alguém, um irmão de sangue, caminhando pelo mundo enquanto você crescia cercado de luxo, mas vazio por dentro? Imagine a dor de perceber que cada gargalhada solitária, cada silêncio em festas lotadas, cada noite em que dormiu sem se sentir completo. Talvez fosse porque parte de você havia sido arrancada ainda antes de você nascer. O milionário passou horas perdido com pensamentos. A carta era uma confissão e uma sentença. Agora ele sabia. Elias era seu irmão e estava em algum lugar. Mas onde? Por que os registros o marcavam como desaparecido? Quem o levou? A carta não dizia, apenas deixava perguntas sem resposta. Perguntas que ardiam como fogo. A partir daquele momento, uma nova obsessão nasceu. Não bastava mais entender quem era Elias. Agora, ele precisava encontrá-lo. Não importava se haviam passado décadas, não importava se fosse impossível. Ele usaria todos os recursos que tivesse, cada centavo de sua fortuna se necessário. Não descansaria até ver aquele rosto pessoalmente, até ouvir a voz do irmão, até saber que, de alguma forma, ainda havia um elo possível. Decidiu contratar os melhores investigadores, pessoas acostumadas a rastrear o impossível. Mandou digitalizar a foto, espalhar por contatos discretos, pedir acesso a arquivos confidenciais. Nada era demais. O mundo podia pensar que ele era apenas um milionário excêntrico, mas ele sabia a verdade. Estava caçando seu próprio passado e a cada passo descobria mais marcas do silêncio. Pessoas que desviavam o olhar, registros apagados, histórias contraditórias. Era como se o nome Elias tivesse sido condenado a nunca existir. Mas havia uma coisa que ninguém podia apagar: a foto, a prova viva de que ele era real. Numa noite, depois de horas de busca, encontrou nos registros do orfanato ligado ao brasão da foto uma anotação. Elias havia estado lá, ainda bebê. Mas não havia registros de adoção, nem de óbito, apenas um traço cortando a página, como se alguém tivesse feito questão de que sua história parasse ali. O milionário fechou o livro com força, o som ecoando pela sala silenciosa do arquivo. Era impossível não sentir que forças invisíveis ainda tentavam impedir que ele seguisse adiante. Mas já não havia retorno. Agora que sabia, não podia fingir que Elias não existia. Era seu irmão. Era parte dele. E encontrá-lo
não era apenas uma obsessão, era uma necessidade vital. Porque algumas verdades, quando descobertas, deixam de ser opção, viram missão, e essa seria a maior missão da vida dele. A noite caía e a mansão parecia cada vez mais sombria, como se as paredes, carregadas de segredos, sussurrassem histórias que ele nunca ouvira. O milionário já não reconhecia mais os reflexos no espelho. Olhos fundos, rosto abatido, barba por fazer. Ele sempre fora o retrato da elegância, mas agora estava consumido por algo que o dinheiro não podia resolver. O vazio que antes tentava esconder com viagens, festas e conquistas, agora tinha um nome, uma forma, uma história roubada. Elias, seu irmão, aquele que nunca conhecera. A carta da mãe ainda queimava em sua mente. Cada palavra era um corte profundo, e por mais que tentasse não pensar, tudo o que fazia o conduzia de volta àquela revelação. Quantas vezes, quando criança, ele sentira que havia algo errado? Quantas vezes perguntara por que a família parecia tão fechada, tão rígida, sempre desviando os olhos quando o assunto era o passado? Agora entendia. A mentira estava entranhada em cada gesto, em cada silêncio. E o mais doloroso era perceber que, de certa forma, ele também era fruto desse silêncio. Sua vida inteira fora moldada para ser a continuação do legado da família. O herdeiro perfeito, aquele que deveria carregar o sobrenome sem máculas. Mas o preço disso havia sido o apagamento do irmão. E como aceitar que sua existência de luxo e poder estava diretamente ligada ao sacrifício de outro? Esse pensamento o torturava. A cada passo pela mansão, cada quadro dourado, cada móvel caro parecia gritar: "Você só tem isso porque Elias foi apagado." E isso o consumia. Determinado a ir mais fundo, começou a investigar os negócios antigos do pai. Vasculhou registros, contratos, documentos que ficavam guardados em cofres e arquivos pessoais. Descobriu que, na época em que Elias nasceu, seu pai estava envolvido em parcerias obscuras com instituições privadas, algumas ligadas a hospitais, outras a orfanatos. Havia registros de doações generosas feitas justamente para o orfanato cujo brasão aparecia na foto. Doações que, curiosamente, cessaram pouco tempo depois do nascimento de Elias. Era como se o dinheiro tivesse sido usado como moeda de troca para comprar silêncio. Essa descoberta foi como uma facada. Seu pai não apenas permitira que Elias fosse levado, ele financiou o esquecimento. O milionário fechou os olhos com força, tentando conter a raiva. Sentia que sua vida estava desmoronando. Tudo aquilo que ele construíra, todo o orgulho que sentira em ser herdeiro de uma linhagem de sucesso, agora parecia podridão coberta de ouro. Levantou-se e caminhou até o quarto do pai. Um cômodo que, mesmo após a morte dele, permanecia intacto. Empurrou a porta pesada e o cheiro antigo invadiu suas narinas. As paredes estavam forradas de estantes de livros, troféus, certificados. O escritório de um homem poderoso. Mas para ele, aquilo agora não passava de um mausoléu de segredos. Abriu gavetas, revirou pastas, até encontrar um caderno de anotações escondido sob pilhas de papéis. Ali, entre contas e registros, encontrou frases soltas que revelavam muito mais do que deviam. A família em primeiro lugar. Não permitir fraquezas. Um nome deve permanecer intacto. E, finalmente, Elias foi resolvido. Essa última frase o fez tremer. Resolvido? Como se fosse um problema, um erro a ser corrigido. Seu pai tratara o próprio filho como se fosse um detalhe. Inconveniente. O milionário fechou o caderno com força, lágrimas escorrendo em silêncio. Pela primeira vez, sentiu vergonha de carregar aquele sobrenome. Vergonha de ser filho de um homem que escolhera a reputação acima do sangue. Você consegue imaginar essa dor? Descobrir que a pessoa que deveria proteger e amar acima de tudo foi capaz de descartar um filho como se fosse nada? É uma ferida que vai além do tempo, que atravessa gerações e deixa marcas profundas. É olhar para trás
e perceber que sua própria vida, aparentemente perfeita, talvez tenha sido construída sobre a injustiça. O milionário se levantou, respirou fundo e jurou que não deixaria Elias ser apenas uma sombra. Se a família o apagou, ele faria o oposto, traria sua memória à luz. Mas a decisão de seguir adiante não apagava a dor. Pelo contrário, a aumentava. Porque cada nova pista o aproximava da verdade, mas também escancarava a crueldade daqueles que vieram antes dele. E quanto mais investigava, mais sentia que estava preso em uma teia de mentiras que não terminaria tão cedo. Dias depois, conseguiu acesso a arquivos médicos antigos, guardados em um hospital ligado às doações do pai. E ali, entre registros esquecidos, encontrou menções a um bebê chamado Elias, internado pouco depois do nascimento. O prontuário não trazia muitos detalhes, apenas uma nota seca. Condições delicadas, recomendado afastamento. Mas o que mais chamava a atenção era a assinatura de um médico que, anos mais tarde, fora investigado por práticas antiéticas em casos de adoções ilegais. O coração dele acelerou. Estava diante de uma trama muito maior do que imaginava. Não era apenas um segredo de família, era um sistema de corrupção, onde dinheiro comprava silêncio e vidas eram arrancadas de seus destinos naturais para preservar aparências. Aquilo não era apenas sobre Elias, era sobre todos os que passaram por aquelas instituições e tiveram seus nomes apagados. Mas para ele, Elias era tudo, era pessoal. Ele saiu do hospital com o rosto coberto de suor, a respiração pesada. A cada passo, sentia que estava carregando um fardo que poderia esmagá-lo. Mas a dor também era combustível. Não descansaria, não agora. Voltou para a mansão e passou horas olhando para a foto novamente. O sorriso do jovem, o olhar firme, o rosto que parecia tanto com o seu, era como se Elias estivesse pedindo para ser encontrado, pedindo para que a verdade fosse contada. Naquele momento, decidiu que não apenas buscaria Elias, ele iria confrontar todos que participaram daquele silêncio. Chamaria tios, primos distantes, parentes que há anos não via. Faria perguntas diretas, exigiria respostas. E se não falassem, ele mesmo arrancaria a verdade, porque já não havia mais espaço para o silêncio. O milionário percebeu que não estava apenas em busca de um irmão, estava em busca de si mesmo, de sua identidade, de sua humanidade perdida em meio ao luxo. E cada nova revelação o destruía, mas também o reconstruía, como se estivesse renascendo das cinzas de uma vida que nunca lhe pertenceu de verdade. Você já teve a sensação de que sua vida inteira pode ser um disfarce? Já desconfiou que tudo que te contaram sobre quem você é pode ser apenas uma versão conveniente da verdade? Imagine descobrir isso não por meio de rumores, mas por provas, por cartas, por fotos que não deixam dúvidas. Esse era o peso que ele carregava. E era também a chama que o mantinha vivo. Quando finalmente se deitou naquela noite, não conseguiu dormir. A mente girava, sem parar, mas em meio ao caos havia uma certeza. Estava cada vez mais perto. A verdade estava à sua frente, esperando ser revelada, e ele não pararia até encontrá-la. E você? O que faria se descobrisse que parte da sua vida foi construída em cima do silêncio de outros? Teria coragem de continuar a busca? Ou fecharia os olhos para viver na mentira confortável? Deixe nos comentários sua resposta, porque essa é uma reflexão que todos precisamos fazer. Se essa história já está mexendo com você, deixe o like e se inscreva no canal, porque ainda há muito mais a ser revelado. O silêncio que apagou Elias está prestes a ser quebrado, e você não vai querer perder o que vem a seguir. O milionário já não media tempo nem esforços. Para ele, os dias e as noites haviam se fundido em uma única jornada, e a única coisa que importava era chegar ao fim daquela busca. Os olhos estavam marcados pelas noites em claro.
a mente cansada, mas o coração pulsava com uma determinação que nunca conhecera antes. Era como se toda sua vida tivesse sido um ensaio, e agora ele finalmente estivesse no palco verdadeiro, prestes a enfrentar a verdade que sempre lhe fora negada. Os investigadores que contratara começaram a trazer respostas fragmentadas. Um nome aqui, uma pista acolá. Tudo levava de volta ao orfanato, aquela instituição marcada pelo brasão da foto. Descobriram que muitos registros haviam sido queimados em um incêndio suspeito anos atrás. Mas entre os documentos resgatados havia listas de crianças que passaram por lá, nomes riscados, destinos obscuros. E lá estava de novo, Elias. Não havia sobrenome, apenas o primeiro nome, seguido da mesma palavra cruel, desaparecido. O milionário apertava as mãos contra a mesa, os olhos fixos naquela palavra. Era como se quisessem apagá-lo para sempre, mas se pensaram que conseguiriam, estavam errados. Ele não permitiria. Numa manhã nublada, recebeu uma ligação de um dos investigadores. A voz do homem era firme, mas carregada de cautela. Encontramos algo. Precisa vir pessoalmente. Sem hesitar, pegou o carro e dirigiu até o pequeno escritório alugado no centro da cidade. Quando entrou, foi recebido por uma pilha de documentos sobre a mesa. O investigador abriu uma pasta e mostrou uma foto antiga de grupo, tirada no pátio do orfanato. Várias crianças em fila, vestidas de forma simples. No canto, um menino. O milionário sentiu o coração parar. O mesmo olhar, o mesmo traço no rosto. Elias. Era ele. A foto não deixava dúvidas. Elias crescera ali, entre paredes frias e rígidas. O milionário passou os dedos sobre o rosto do garoto na foto, lágrimas brotando dos olhos. Finalmente, não era apenas um nome. Era real. Ele existira e havia provas. Mas o investigador continuou. Tem mais. Há testemunhos de antigos funcionários. Um deles disse que Elias foi levado, ainda jovem, por uma família de outra cidade. Mas nunca houve registro oficial. Parece que foi uma adoção irregular. E depois disso, não há mais rastros claros. O milionário fechou os olhos, respirando fundo. Elias não apenas fora arrancado de sua família de origem, também fora tirado do orfanato sem deixar vestígios. Mais uma vez, a vida dele fora tratada como algo descartável, negociável. Mas a chama dentro do milionário apenas crescia. Agora sabia, Elias não morreu. Ele foi levado. Em algum lugar ainda existia. Era preciso encontrá-lo. Contratou mais gente, aumentou os recursos, viajava de cidade em cidade, seguia cada pista, por menor que fosse. Batia em portas, mostrava a foto, perguntava a idosos que talvez tivessem visto o menino. Alguns lembravam vagamente, outros apenas balançavam a cabeça. Cada não doía como uma punhalada, mas cada talvez reacendia a esperança. Até que, numa pequena cidade do interior, encontrou uma senhora que trabalhara em hospitais da região. Quando mostrou a foto, ela levou a mão à boca, emocionada. Eu lembro desse menino. Sim, lembro. Ele ficou doente, veio parar aqui, ainda jovem. Era calado, mas os olhos eram cheios de perguntas. Nunca esqueço. O milionário se aproximou com o coração disparado. E o que aconteceu com ele? Para onde foi? A senhora hesitou, olhando para baixo. Ouvi dizer que foi levado por um homem. Disseram que era parente distante. Mas havia rumores de que não era bem assim, que havia interesses políticos, talvez, que ele foi escondido. O milionário sentiu a raiva ferver. Mais uma vez, Elias fora tratado como uma peça em um jogo de conveniências. Mas agora, havia algo que mudava tudo. Ele não era apenas uma sombra, era lembrado. Existira na memória de alguém. A cada nova pista, a história se reconstituía. O milionário voltava para a mansão e espalhava tudo sobre a mesa como um investigador diante de um crime. Fotos, cartas, registros, testemunhos. Aos poucos, o quebra-cabeça ganhava forma. E então veio a revelação definitiva.
Um dos investigadores encontrou um documento escondido em arquivos judiciais antigos. Tratava-se de uma autorização de viagem internacional emitida décadas atrás, em nome de uma criança chamada Elias. Não havia sobrenome, mas a data batia exatamente com os registros do orfanato. O destino, outro país. O milionário ficou sem ar. Elias não apenas fora levado, ele fora enviado para longe, para que nunca mais pudesse cruzar com sua família de origem. Aquilo não era apenas silêncio, era exílio. E nesse momento, o milionário compreendeu. Seu pai, com todo o poder e dinheiro que tinha, não queria apenas apagar Elias. Queria garantir que ele nunca pudesse voltar, nunca pudesse reivindicar nada, nunca pudesse existir no mesmo espaço da família. Era cruel demais para ser verdade, mas era a verdade. E o milionário, ao descobrir isso, caiu de joelhos. Chorou como nunca havia chorado. Gritou, socando o chão da sala, porque agora tinha certeza. Elias era seu irmão. E fora arrancado não apenas da família, mas do próprio país. Você consegue imaginar essa dor? Descobrir que o sangue do seu sangue, aquele que poderia ter sido seu companheiro de infância, sua metade esquecida, foi deliberadamente exilado para que você pudesse ocupar sozinho o lugar de herdeiro? É uma ferida que não cicatriza. É olhar para sua fortuna e ver nela o preço da ausência de quem deveria estar ao seu lado. O milionário passou noites em claro, encarando o teto, pensando onde Elias estaria agora. Vivo? Morto? Teria tido uma vida feliz? Ou teria sofrido até o fim? Essas perguntas o dilaceravam, mas mais do que dor, geravam uma decisão. Ele não pararia. Se Elias estava em outro país, ele iria até lá, viajaria quantas vezes fosse necessário, procuraria em cada rua, em cada registro, porque não era apenas uma busca, era um acerto de contas com o destino. A partir daquele momento, o milionário já não vivia mais para si mesmo. Vivia para Elias, para reparar a injustiça, para trazer de volta à luz aquilo que tentaram apagar. E você já pensou no que faria se descobrisse que uma parte de você, arrancada ainda no início da vida, foi jogada para longe por orgulho e conveniência? Já imaginou a coragem necessária para enfrentar uma verdade que pode destruir tudo o que você acreditava ser? Essa é a força que moveu aquele homem. A força que o fez trocar festas por arquivos, luxo por lembranças, fortuna por rastros empoeirados. Porque no fim, não era mais sobre dinheiro, era sobre sangue, sobre identidade, sobre não aceitar que a mentira vença. E assim, a busca pelo irmão perdido se tornava sua maior missão, e estava prestes a levá-lo ao limite. As viagens se tornaram rotina. Aeroportos, hotéis, cidades estranhas. O milionário que antes cruzava o mundo para fechar negócios milionários, agora o fazia para seguir rastros de um nome que insistiam em apagar. Elias. Cada registro, cada testemunho, cada detalhe era guardado como um tesouro. Ele já não se importava com reuniões, com contratos, com a fortuna que continuava crescendo sozinha em suas contas bancárias. A única riqueza que realmente importava estava escondida em algum lugar e tinha o rosto de um homem que nunca conheceu, mas que fazia parte de sua alma. Em uma dessas viagens, encontrou mais do que esperava. Uma pequena comunidade do interior, onde histórias antigas ainda eram contadas à beira da praça, revelou uma pista crucial. Uma senhora idosa com lágrimas nos olhos ao ver a foto, disse com firmeza: "Esse rapaz, ele viveu aqui por um tempo. Chamavam-no de Elias. Era trabalhador, mas calado. Carregava uma dor no olhar. Ninguém sabia de onde tinha se vindo. Um dia, simplesmente desapareceu." O coração do milionário disparou. Era real. Elias havia crescido, vivido, deixado marcas. Não era apenas um fantasma. Ele existira em carne e osso, tocara vidas, deixara lembranças, mas mais uma vez havia desaparecido. A história se repetia como uma maldição.
O milionário voltou para a mansão e passou horas sozinho, sentado diante da lareira apagada. As chamas que outrora aqueciam, agora eram apenas brasas frias. Olhava para a foto do irmão jovem e se perguntava: onde você está? Está vivo? Ainda me procura? Ou já desistiu do mundo, cansado de ser sempre esquecido? Essas perguntas ecoavam no silêncio da casa, e nesse silêncio, ele percebeu que talvez nunca tivesse todas as respostas. Talvez Elias fosse um enigma para sempre, mas havia algo que ele podia fazer, algo que ninguém poderia apagar. Ele poderia contar a história, ele poderia quebrar o pacto de silêncio que a família mantivera por tanto tempo. Pegou as cartas, os documentos, as fotos, mandou organizar tudo em pastas, digitalizar, registrar oficialmente. Queria que o nome Elias fosse reconhecido, que ninguém mais pudesse apagá-lo. Mais do que isso, queria que o mundo soubesse. E assim, começou a falar. Não em entrevistas de negócios, não em discursos sobre fortuna, mas em conversas emocionadas, em encontros discretos, em publicações anônimas. Contava sobre Elias, sobre o irmão perdido, sobre o preço da mentira. E a cada vez que falava, sentia-se mais leve. O peso do silêncio dava lugar à força da verdade. Com o tempo, a transformação foi visível. O milionário deixou de ser apenas o homem poderoso e solitário. Passou a ser alguém que carregava no olhar a profundidade de quem conheceu a dor e decidiu transformá-la em legado. Abriu fundações, ajudou orfanatos, apoiou crianças esquecidas, não porque queria limpar a imagem da família, mas porque sentia que, de alguma forma, cada criança ajudada era um pedaço de Elias sendo resgatado. As pessoas começaram a notar a mudança. Aqueles que antes o viam apenas como um homem de negócios passaram a enxergá-lo como alguém humano, próximo, verdadeiro. E para ele, isso valia mais do que qualquer cifra, porque no fundo, não era apenas sobre encontrar Elias, era sobre encontrar a si mesmo. Ele compreendeu que sua vida de luxo, sem propósito, sempre fora marcada pela ausência de algo que não sabia nomear. Agora sabia. Faltava-lhe o irmão. E mesmo sem tê-lo encontrado em carne e osso, reencontrou-o na memória, no legado, na história. E isso mudou tudo. Você consegue sentir o peso disso? Viver uma vida inteira acreditando ser completo, mas descobrir tarde demais que metade de você havia sido apagada? Essa revelação o destruiu, mas também o reconstruiu. E talvez seja esse o maior ensinamento de tudo. A verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de transformar. Quando a verdade aparece, ela ilumina até os cantos mais escuros da alma. Na última noite, antes de decidir encerrar as buscas ativas, Bill, milionário, se sentou na varanda da mansão, olhando para o horizonte. O sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja e dourado. Segurava nas mãos a foto antiga, já gasta pelo tempo, mas ainda viva. Aproximou-a do peito e, em silêncio, falou com Elias, como se ele pudesse ouvir. Onde quer que você esteja, saiba que eu nunca deixei de procurar. Saiba que você existe em mim, que sua história não foi em vão e que o silêncio que tentaram impor não venceu. Nesse momento, lágrimas escorreram mais, uma vez, mas não eram apenas de dor, eram de libertação. Ele entendia, enfim, que Elias vivia nele. Que cada gesto de verdade, cada ato de amor, cada criança ajudada era um pedaço do irmão sendo honrado. Talvez nunca o encontrasse fisicamente, mas encontrara o sentido que tanto buscava. E isso, no fim, era o que mais importava. E você, já parou para pensar se existe algo escondido em sua própria história? Já se perguntou se segredos de família podem estar moldando quem você é, sem que perceba? Essa história é um lembrete. A verdade sempre encontra um caminho, e quando ela vem, pode doer, mas também pode libertar. Se essa narrativa tocou seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Diga,
O que você faria se descobrisse um segredo capaz de mudar toda a sua vida? Escreva sua reflexão, porque sua voz também importa. E não se esqueça, deixe o like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Aqui, nós acreditamos que histórias como essa não podem ser esquecidas, porque no fim é isso o que somos. Memórias, verdades, histórias que sobrevivem ao tempo. E algumas delas, como a de Elias, precisam ser contadas para sempre.